Bom dia, a paz do Senhor, a todos os meus irmãos que me ouvem e me assistem nesta manhã. Hoje a palavra do dia, ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 22, do versículo 17, que diz assim: E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas ovelhas, não têm senhor, que retornem cada homem à sua casa em paz. Meus irmãos, esse versículo aqui, se eu for retratar todos os detalhes desse versículo, seriam muitos minutos. Procurarei resumir aqui em poucos minutos, para não alongar muito, a palavra do dia. Aqui o profeta Micaías, ele estava falando com o rei Acabe. O rei Acabe é um rei que, dentro do meio cristão, todos sabem a sua história. Ele, da descendência de Israel, do povo de Israel, procurou uma esposa fora do círculo de Israel e casou com essa mulher chamada Jezabel, adoradora de Baal, que trouxe todos os costumes de Baal para dentro de Israel e com isto corrompeu Acabe, mas corrompeu também toda Israel, porque ele era o pastor daquela nação, ele era o líder daquela nação e ele era o espelho daquela nação. Ele acabou corrompendo toda aquela nação a ponto de Deus se irar contra ele e Jezabel. E o profeta Elias chegou lá um belo dia e disse que ele e Jezabel seriam punidos por todas as iniquidades que eles tinham praticado. E para finalizar, o próprio Acabe invejou, por inveja, um rei poderoso, dono de todas as terras de Israel, de todas as riquezas, fartura, coisas boas que tinha na sua mão. Ele ainda desejou uma pequena vinha de um cidadão chamado Nabote. E aquele desejo fez com que ele tocasse o coração de Jezabel e ela, por abuso de poder, mandou matar Nabote com uma calúnia, com uma mentira, destruiu Nabote e se apossaram da vinha do rapaz. Mas Elias veio lá e disse a ela: o teu sangue, o teu corpo, você será morta e nem seu corpo será enterrado, você será comida pelos cachorros, rasgada, e os seus parentes e descendentes também. E assim aconteceu. Mas Acabe, passando 3 anos depois da profecia de Elias, a Bíblia diz que no céu, um espírito diante da face do Senhor Deus, disse para Deus que viria à terra e colocaria na boca dos profetas que estavam ao lado de Acabe mentiras a respeito dele e que incitaria ele a tomar Ramote Gileade. E assim ele fez. Chamou Josafá, rei de Judá, que tinha nesta época ele estava em paz, Israel estava em paz com Judá, o reino dividido. Chamou Josafá e perguntou se ele iria à batalha com ele, tomar Ramote Gileade, da Síria, do rei da Síria. E então, antes deles ir à batalha, como era costume dos reis, consultaram os profetas daquela região, e principalmente os que estavam ao lado do rei. Acabe consultou todos os seus profetas, e todos disseram: vá e você vai vencer, você será vitorioso, você vai tomar Ramote Gileade, você voltará com a vitória. Porém Josafá, rei de Judá, que tinha descido com ele para ir à batalha, disse: ainda há profeta aqui? Ele disse: há um sim, Micaías, porém ele não profetiza coisa boa a meu respeito, porque Micaías era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era um homem
pastor mesmo responsável, que sabia que Deus usava ele com autoridade. E o que acontece? Mandaram chamar Micaías, e Micaías veio, e a princípio Micaías disse, pode ir que você vai ser vitorioso. Deus disse. Só que ele estava debochando dele, estava agindo sarcasticamente, estava agindo por causa que ele estava vendo todos ali os profetas ao redor do rei, dizendo que ele seria vitorioso. E aí o rei, como sabia que ele nunca tinha profetizado algo bom a respeito dele, disse, fala a verdade, diz o que realmente vai acontecer. E Micaías disse, olha, eu vejo, versículo 17, Reis 22, 17, que eu acabei de ler, eu vejo as ovelhas de Israel dispersas, sem pastor. Por que ele via? Porque ele disse, porque tu vais à batalha, mas não voltará, tu morrerás na batalha. E ele se irou e disse para Josafá, não disse para você que ele nunca profetiza nada de bom para mim? E ele fez o quê? Mandou pegar Micaías, prender no calabouço e alimentar com pão de aflição e água de aflição até ele voltar. Mas Micaías disse, se tu voltasse vivo, Deus não tinha falado comigo, mas infelizmente tu não voltarás. E o que Acabe ainda prevendo a situação que Micaías tinha dito para ele? Ele se disfarçou com o veste de soldados, dos soldados da batalha normal, não com a roupa do rei, que era identificado, diferenciada. Colocou Josafá apenas com a roupa dos reis normal, e ele foi atrás com o exército e Josafá na frente. E na hora da batalha, a Bíblia diz que o soldado sírio entesou o arco e atirou uma flecha a esmo, ou seja, jogou aí só para o rumo da multidão. E uma dessas flechas, a Bíblia diz que atingiu Acabe. Entre as flechas, a divisão das armaduras, e o matou. E assim, trouxeram ele para casa e disseram que quando estavam lavando a carruagem, que ele veio morto de cima, os cachorros estavam lambendo o sangue dele, para se cumprir o que Elias tinha dito 3 anos antes a respeito dele. Quero trazer para o dia de hoje. A Bíblia diz que o pastor foi ferido lá, Acabe, e todo Israel foi disperso, ficou sem rei, ficou sem pastor. Então, irmãos, quando o rebanho tem um pastor, não está andando de acordo com a palavra de Deus, não está andando de acordo com a vontade do Senhor, muito provável as ovelhas começarão a se dispersar, as ovelhas começarão a ir embora, as ovelhas o abandonarão, porque não está agindo de acordo com a vontade de Deus, não está agindo conforme a vontade do Senhor. Então, vamos entender que o pastor ele tem que estar andando no princípio de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, e fazendo a vontade do Senhor verdadeiramente, para que as suas ovelhas não se dispersem e não se vá embora. Porque nós vemos aí muitos pastores acontecem que caem em alguma coisa, algum erro, e muitos ministérios são destruídos, acabados, porque as pessoas têm aquele pastor como exemplo de homem de Deus, se espelha nele, mas aí no momento que ele se espelha no homem, muitas vezes ele, como o homem é falho, ele acaba falhando, e assim mesmo as suas ovelhas são dispersas. Mas a Bíblia diz que o sangue dele serão requeridos da mão daquele pastor. E um outro ponto importante que eu quero destacar aqui é na nossa casa. Nós também somos pastores do nosso lar, da nossa casa. Nós temos que ser exemplo dos nossos filhos, para que os nossos filhos possam não se dispensar, não abandonar o caminho do Senhor. Para que eles vejam realmente que nós somos pastores, homens usados por Deus, não apenas na igreja, como muitos são. Muitas das vezes nós estamos sendo pastor só na igreja, porque lá é fácil. Mas muitas das vezes na nossa casa nós não estamos sendo pastores, deveríamos ser. E aí o que acontece? Nossos filhos crescem, mas eles perdem o sabor, eles perdem o desejo de servir a Jesus. E no momento em que você morre, ou que você não tem mais força para dominá-lo, ele abandona a casa de Deus. Ele abandona a igreja e muitos até criam revolta, repulsa na casa do Senhor. Porque
porque foram criados por um pastor que, na verdade, não era um homem digno, não era um pastor verdadeiramente pautado na palavra de Deus, amoroso, honrado, que agia segundo a palavra de Deus e não tinha um verdadeiro amor de Cristo, de amar acima de todas as coisas. Então vamos ser sábios e fazermos a vontade do Senhor para que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor e principalmente a nossa família, que a Bíblia diz que devemos amar todos, mas principalmente os domésticos da fé, que é aqueles que estão ao nosso lado. Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus nessa manhã. Querido e excelso Pai Todo-Poderoso, na manhã de hoje, quero te apresentar a minha vida diante do Senhor e a vida de todos aqueles que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Deus, que Tu venha abençoar, que Tu venha abençoar o lar de cada família, Tu venha dar sabedoria para cada pai, para cada mãe, para que nós possamos, Senhor, conduzir a nossa família com sabedoria, para que Tu venha abençoar, Senhor Deus, a vida dos pastores que estão nessa terra, para que eles realmente pastoreiem de acordo, pautado com a Tua palavra, para que o rebanho do Senhor Jesus Cristo possa continuar crescendo na terra, para que na geração futura não deixe de servir a Cristo, como em muitos países, meu Deus, que o Evangelho está quase a ponto de se acabar, porque a geração futura não foi preparada, a geração futura não tinha exemplo de pastor, não tinha exemplo de homens e mulheres de Deus. Pai Celestial, levanta, Pai, cada dia os líderes, os cabeças, para que nós venhamos, Senhor Deus, realmente ser exemplo para nossos filhos e para todos aqueles que estão ao nosso redor, para que a nossa geração depois de nós, meu Pai, possa continuar levando a Tua palavra, o Teu Evangelho, genuinamente, verdadeiramente, possa amar Jesus, porque nós amamos e eles possam amar, porque via em nós verdadeiramente Deus, via Jesus em nossa vida. Deus abençoe os lares, dá um feriado de bênção, de paz para todas as famílias nesse 15 de novembro. Sê conosco, meu Pai, me guia, me guarda, me livre de todo mal. Fica conosco, meu Pai Jesus Todo-Poderoso e amado. Amém.